Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso lugar de meditação, de partilha sobre a Palavra de Deus. Bem, hoje, então, nessa segunda-feira, nós vamos falar sobre começar, na verdade, a carta de São Paulo, hoje sim, né? Porque ontem eu estava falando carta de São Paulo aos Hebreus. Não, a carta dos Hebreus não é atribuída a São Paulo, mas hoje sim é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, beleza. Se você não viu essa gafe que eu cometi, assiste o vídeo de ontem que você vai ver eu passando vergonha, mas depois me retratando, né? Então, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ela começa com um elogio àquela comunidade de Tessalônica, porque faz um elogio à comunidade de Tessalônica, porque é uma comunidade que vivia a fé, a esperança e a caridade, vivia muito bem as virtudes teologais, ou as chamadas virtudes cabeças, as virtudes importantes para uma vida de fé, para uma experiência verdadeira com Deus. Então era um povo que vivia a fé, e vai dizer a primeira leitura, fé com obras, porque Nosso Senhor, né, vai dizer que a fé sem obras ela está morta. Então não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa de fé se eu não vivo verdadeiramente a minha fé. Não adianta eu dizer que eu sou uma pessoa de fé se eu não pratico a minha fé. Por exemplo, eu tenho fé em Deus, mas eu não vou à igreja. Eu tenho fé em Deus, mas eu não vou na missa. Eu tenho fé em Deus, mas eu não vivo os sacramentos, né? Não me confesso, não comungo. Então, ou seja, a fé ela precisa ser expressa nas obras. Também nas obras de serviço para com o outro. Então, a fé, ela exige de mim o exercício, exige de mim a realização de obras também em nome do Senhor. Também praticavam o amor com fadigas, com cansaço, né? Mesmo cansado. Então praticavam o amor até o limite do cansaço. Não se cansavam de amar. Então não se cansavam de amar, de perdoar, de reconciliar, de estar juntos, porque às vezes a gente se cansa de estar com o outro. Às vezes o outro, ele cansa, né? Cansa a nossa beleza, né? Cansa a nossa paciência, mas eles não desistiram de amar. Eles não desistiram de tentar. Amar é isso, né? Não desistir, é tentar, é insistir, é dar mais uma chance. E eles viveram muito bem isso. E também viveram a esperança em Jesus Cristo, porque muitas vezes nós esperamos em nós mesmos e não no Senhor. O que significa isso? Quando me falta alguma coisa, ou eu necessito de alguma coisa, e eu começo a buscar realizar aquilo que eu preciso a partir das minhas próprias forças, a partir do que eu penso, do que eu quero, do que eu preciso. Então isso é justamente quando a minha esperança está em mim mesmo, quando a resposta de Deus demora e eu começo a tentar resolver, fazer com as minhas forças, tentar dar o meu jeito. Isso é uma esperança em mim mesmo. Esperar no Senhor é parar e deixar Ele fazer. Isso é esperar no Senhor. E com firme constância. Ou seja, eles não eram pessoas que estavam mudando e querendo cada hora uma coisa, mas eram constantes no caminho do Senhor. Constantes, eram determinados, focados no caminho do Senhor. E aí vai falar também que eles foram pessoas eleitas, como todos nós, porque todo batizado é eleito, escolhido, separado por Deus. Então você, como batizado, é uma pessoa que foi eleita, escolhida e separada por Deus para a sua obra, para viver a vontade do Senhor. E também porque o Senhor os elegeu, deu a eles uma palavra, um espírito e dons. E aí aqui, isso se corrobora, se comunga com fé, esperança e caridade. Porque a palavra, ela nada mais é, a Sagrada Escritura, do que um testemunho de fé. Porque nós vamos ver a vivência de fé dos primeiros cristãos, a vivência cristã da antiga aliança. Então a palavra de Deus é uma experiência de fé.
O Espírito Santo é o amor do coração de Deus, é a caridade, é quem nos ajuda a viver o amor. Quando a gente não está conseguindo amar, a gente precisa do Espírito Santo. Quando eu não estou amando, é porque talvez eu não esteja deixando o Espírito Santo agir na minha vida. E os dons são esperança ativa que me coloca a serviço. Porque muitas vezes a gente acha que esperar em Deus é ficar parado esperando como que algo que vai cair do céu. Não. A esperança em Deus é continuar caminhando, é continuar trabalhando, é continuar seguindo, é continuar vivendo com Deus e Ele vai realizando. Porque nunca se esqueça, tem um evangelho que eu sempre me lembro nesses momentos, que vai dizer que apareceram 10 leprosos e nosso Senhor vai falar para aqueles leprosos irem se apresentar ao sacerdote. Então assim, eles confiaram no Senhor, esperaram no que Deus estava dizendo e foram. E o texto vai dizer, e ao longo do caminho eles ficaram curados. Então, ou seja, é na esperança, na perseverança, é no caminho, é no serviço, é na obediência que eu vou sendo curado também. E vai dizer também que é um povo que se converteu e abandonou os ídolos. Ou seja, conversão é deixar a vida antiga, deixar as práticas antigas. Eu não posso dizer que sou uma pessoa convertida se eu continuo indo aos mesmos lugares, falando do mesmo jeito, vivendo as mesmas loucuras, caindo constantemente, sem zelo, sem luta nos mesmos pecados. Porque não estou dizendo que não se possa cair no mesmo pecado, mas é cair sem luta, sem obstinação, sem esforço, entendeu? E eles começaram então a ter um esforço maior para não cair nas mesmas situações de pecado que caíam anteriormente. Isso é conversão, quando eu começo a lutar para não voltar para aquela situação de pecado que eu cometia e que me fazia tão mal. O Evangelho vai trazer para a gente a questão que os fariseus e os escribas fechavam para os homens o reino dos céus. É forte isso, né? Mas por que eles fechavam? Porque eles colocavam tantos empecilhos para os homens, colocavam o céu como uma realidade tão distante, tão impossível, que eles não acreditavam e não caminhavam para lá. Ou seja, não geravam esperança nos corações de que o céu era possível. E é isso que a gente tem que vencer, porque o mundo de hoje também está querendo fazer isso com a gente, querendo fazer a gente acreditar que o céu não existe, que o céu não é uma verdade, que eu não vou conseguir chegar lá, que eu não sou capaz, que eu sou muito fraco, que eu sou muito falho, que eu sou muito débil, que é melhor o pecado, porque eu preciso do pecado, porque eu preciso permanecer porque eu tenho que me recompensar de alguma coisa, porque eu já sofro muito, então eu vou pecar para compensar. Tem muita gente que pensa isso. Eu já vivi também essa vida assim, de pensar que como eu estou muito cansado, faço muitas coisas para Deus, eu posso me permitir certos pecados, porque eu já estou dando tanto para Deus, então eu vou me permitir uma coisa. Só que a primeira leitura, o Evangelho, vai falar disso, que os escribas e fariseus não formavam bem as pessoas que estavam próximas dele. Vai dizer que eles não faziam as pessoas dignas do céu, porque formavam mal, não encorajavam, não ensinavam a verdade para eles. Então assim, a gente precisa conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente precisa conhecer a verdade para caminhar. Vai dizer também que eles ensinavam que não se jurava pelo santuário, mas pelo ouro que tinha no santuário. Não se jurava pelo altar, mas pela oferta que se colocava no altar. Que estranho, né? Eles deturpavam, porque eles não juravam pelo que é, mas pelo que a coisa faz. Ou seja, é como a gente querer não Deus pelo que Ele é, que é Senhor, Salvador, mas eu quero Deus pelo que Ele faz, milagres, coisas, realizações. Então a gente precisa reformular e converter também o nosso pensamento, a direção do nosso coração, da nossa vida, do que fazemos. E vamos ver que no fundo, os escribas e os fariseus tinham um coração longe de Deus. Tem um evangelho que vai dizer, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quando uma pessoa está muito preocupada com dinheiro, significa que o coração dela não está em Deus, o coração dela está no dinheiro. E os fariseus e os escribas, eles eram um pouco assim. Porque no fundo, eles valia mais o ouro e as ofertas. Porque se ele não jurava pelo altar, mas pelo ouro, pela oferta que estava no altar, se ele não jurava pelo santuário, mas pelo ouro do santuário, é porque ele achava que era mais importante o ouro e a oferta. Então, ou seja, está havendo um desequilíbrio no pensamento da pessoa. E às vezes a gente também faz esses desequilíbrios.
Talvez não com a mesma ordem, mas às vezes eu coloco a minha família acima de Deus. A gente tem que amar a nossa família, obviamente. Mas a sua família não pode ser maior do que Deus. A sua família não pode ser o seu Deus. A sua família não pode ser o centro, o tudo da sua vida, porque o centro da minha vida é Jesus. Então eu tenho a Jesus como centro e amo a minha família como consequência de uma experiência com Deus. Eu gosto do meu trabalho, preciso do meu trabalho porque dele vem o meu sustento. Mas o centro da minha vida não é o meu trabalho. Porque o trabalho não vai te salvar. Sua família não vai te salvar. Sua família pode te ajudar a se santificar. Sua família pode te ajudar a ser mais santo quando você aprende a se mortificar e oferecer sacrifícios por ela. Mas a sua família não te salva. Quem te salva é Jesus e o Senhor. Então ele precisa ser o centro e o sentido das nossas vidas. Então que nesse dia também o nosso coração, a gente precisa se esforçar no nosso coração para ordenar e organizar melhor as coisas. Para que a gente não coloque prioridade onde ela não deve estar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.